Sexta palestra, roda virtual com profissionais da área. Palestrantes, Glória Figueiredo de Abreu e Ricardo Pereira. Essa palestra faz parte do ciclo de atividades organizadas pelas professoras Monique Cordeiro e Fernanda Lins, com o intuito de trazer assuntos interessantes relacionados ao curso de Engenharia Civil. Essa palestra aconteceu no dia 15 de julho de 2020, às 18 horas. Sou a professora Fernanda, né? Sempre espero que estejam todos em casa bem. A gente hoje tem nossa sexta palestra, né, que é uma roda virtual com dois profissionais na área de engenharia civil. A primeira palestrante é a Glória, né, Glória Figueiredo de Abreu. Ela é uma engenheira civil sênior, coordenadora e job leader de drenagem da Petrobras, já com 33 anos de experiência na área de engenharia civil. O segundo palestrante é o Ricardo Pereira, engenheiro consultor, também já com 28 anos de experiência na área de engenharia civil, grande parte desse tempo numa empresa de engenharia civil grande, e agora, nos últimos anos, na própria empresa dele. Como sempre, eu gostaria de chamar a atenção que essa palestra não pode ser gravada, né? A gravação dela, ao parte sem autorização, viola a lei de direitos autorais. E eu também peço que as pessoas mantenham os vídeos e sons desligados, né, como sempre, para deixar melhor a transmissão. E aí as perguntas, a gente já recebeu algumas perguntas durante a inscrição no evento, conforme a gente pediu, e as outras podem ser feitas na lateral aqui do chat, e aí a gente vai repassando para serem respondidas. E gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui hoje. Espero que vocês gostem. A gente vai começar com e aí, o Ricardo. Com Pode quem ser agora, começamos? por mim. Pode ser a Glória. Então vamos com a Glória. Bom, boa noite a todos. Eu tenho alguma experiência, né? Eu tenho 33 anos de formada. Na realidade, os últimos 10 anos eu passei na Petrobras. Antes disso, eu trabalhei muito na área de infraestrutura. E eu estava até comentando, antes da gente começar a conversar, estava comentando com a Monique que quando eu fiz a engenharia, eu fiz cartografia. Isso já tem algum tempo, né? A gente fazia o vestibular único, e fazia toda a parte básica da civil, e depois você ia para a cartografia. Hoje não é mais assim, hoje a cartografia é voltada para na área de geociência, é separado da civil. Mas quando eu fiz foi assim. Logo nos últimos anos da engenharia, eu já comecei a trabalhar com infraestrutura. Como eu tinha feito escola técnica, eu já trazia uma bagagem, uma experiência na área de infraestrutura, especificamente com drenagem. E aí, naturalmente, as coisas porque na engenharia é muito isso, você começa a desenvolver uma atividade e aquilo acaba indo se definindo o seu perfil. Mesmo que você saia com uma ênfase, o mercado acaba muito direcionando, as oportunidades vão surgindo, a gente vai se adaptando ou não, e aí vai seguindo um caminho. No meu caso, as águas acabaram sendo um caminho que eu fui trilhando. Então, no primeiro momento, com infraestrutura, eu comecei trabalhando com barragens, eu me formei em 87, estava no finalzinho ali daquela época do chamado milagre, né, milagre econômico, então tinham grandes obras, estava finalizando algumas grandes usinas hidrelétricas, eu trabalhei um pouco nessa área. Logo depois veio uma outra crise, a engenharia, como país, ela vai sempre sendo pontuada por crises, veio um período de crise e tal, houve uma reformulação. Você tinha empresas muito grandes, tinha uma estrutura muito grande para obras que eram muito grandes. E aí começou, na década de 90, entra uma visão mais de município, mais de obras para município, obras de infraestrutura. E aí eu fiquei um bom tempo trabalhando com isso. Houve um período trabalhando com recuperação
de rios, drenagem, macrodrenagem, projetos de canais, um bom tempo trabalhando com isso. Depois o mercado se voltou para estradas vicinais, principalmente a região sudeste, São Paulo, Belo Horizonte, muita coisa, até que eu acabei indo, a Petrobras resolveu investir em refinaria, na construção de refinarias, e aí eu acabei indo para a Petrobras. Então, em linhas gerais, esse é um resumo da minha atividade profissional. Eu tenho um tempo de 10 minutos para falar, estou tentando obedecer o tempo. O que eu queria dizer a vocês é o seguinte, pela minha experiência, a engenharia está sempre vai acabar, sempre vai ter uma crise, sempre o país... É isso. Quem escolhe fazer engenharia, aliás, não sou, eu estou falando da engenharia porque é a área que nos está mais próxima, foi o caminho que profissional que a gente escolheu. Mas, na realidade, o país é assim, ele é muito desafio, mas há muita coisa por fazer. O país é muito grande, o país não se resume só a São Paulo e Rio. A engenharia, o profissional de engenharia, ele é muito, apesar de todos nós escolhermos um caminho e acabarmos fazendo uma ênfase na faculdade, mas eu digo que a gente tem uma capacidade de aprender e de se adaptar muito grande. Então, assim, eu fiquei contente quando a Monique falou dessa possibilidade de conversar com o pessoal jovem. Fiquei animada de saber que a turma tem quase 30 alunos. Eu gosto muito do que faço. E eu tenho um olhar, apesar do momento difícil, os governantes passam, eu já passei por alguns presidentes, por algumas crises, isso passa, e o país vai caminhando às vezes com passos um pouco mais estreitos, às vezes um pouco mais confusos, mas há muita coisa por fazer, e o que a minha experiência me diz é isso, que tem muita coisa para fazer e que o profissional de engenharia ele tem essa capacidade de se adaptar, claro que com uma bagagem, a bagagem é fundamental. Uma outra coisa, eu venho de um período, assim que eu me formei, a gente se formava para trabalhar. Quando chegou no final, na década de 90, veio outra crise, e aí as pessoas iam muito procurar fazer uma pós-graduação, para poder, porque como o mercado de trabalho estava muito restrito, então parecia que a pós-graduação era um caminho. Eu acabei fazendo uma pós-graduação no ano 2000, que eu fiz na COP, fiz na área de recursos hídricos, naquele momento era uma ciência que estava começando, que era a imagem de satélite, usar a imagem de satélite para fazer mapeamento de bacias hidrográficas e tal, que é uma coisa que eu gosto muitíssimo. Acabou que eu não trabalhei mais com essa área, mas a pós-graduação naquele momento foi muito bom para mim. Porque como eu já tinha uma bagagem profissional, eu acho que eu consegui extrair da pós exatamente as ferramentas que eu precisava. Então, eu costumo dizer que eu sou uma profissional antes e depois da pós. Porque a bagagem que a pós me deu, eu já trazia uma bagagem profissional, eu tive a sorte de trabalhar também com pessoas que numa estrutura ainda de ter um engenheiro sênior, um engenheiro médio, um engenheiro júnior, isso é muito bom, porque você aprende muito. A gente sai da faculdade, mas nada substitui o trabalho, a prática. A engenharia necessariamente é um trabalho em conjunto. Você precisa interagir com vários profissionais. O profissional da civil, então, eu digo que é o cara que mais interage com todo mundo. Você tem que ter uma visão geral do que está acontecendo. E, enfim, eu sou muito entusiasta da área da engenharia, né? E é isso. Para começar, eu acho que está bom. Tá certo, tá ótimo. Muito obrigada. Eu vou passar agora para o Ricardo, para ele falar um pouco Vamos lá. também. Tá bom. Gente, boa noite. Meninas, Monique e Fernando, obrigado pelo convite para participar. Bom, eu sou o Ricardo Pereira, e como a Fernanda tinha falado, eu estou no mercado desde 92, entrei na faculdade no final da década de 80,
e comecei a trabalhar no 92 na Carioca Engenharia, uma empresa que grande, né? Uma das grandes aí, entre as 10 ou 20, no tempo que eu passei lá do mercado de construção pesada. Então, a minha vida profissional foi muito voltada à construção pesada, basicamente em obras. Em algumas etapas eu participei de atividades dentro da empresa, corporativas, mas foi basicamente em obras. Eu tinha até feito uma apresentação, mas eu acho que a gente pode ir passando e eu vou falando um pouquinho, né, de cada uma. São muitas obras. Começou em 92, eu participei da obra da usina de lixo do Caju, que existe até hoje. Sinceramente, eu não sei em que estágio que está, mas a última notícia que eu tive que ela estava parada, era uma estação de transbordo somente. Eu entrei no final da montagem e início da operação, uma usina que era da Conlurb, mas como a Carioca tinha construído, a gente tinha um contrato de pré-operação. Eu fiquei lá um tempo, 92, 93, fazendo a pré-operação. Eu entrei nesse negócio, assim, antes disso. Por que eu entrei na engenharia? Porque eu gostava como muitos, eu gostava de física e matemática e não gostava de humanas. E eu vim de uma escola lá do Santo Inácio, que foi um grande grupo para a PUC fazer engenharia, e eu e mais um fomos para o Fundão fazer engenharia. Eu fiquei meio sozinho, que ele abandonou logo, eu fiquei meio sozinho lá no Fundão, e a turma da PUC seguiu. Bom, aí eu comecei minha carreira profissional aí. Depois, aí em 92, 93, o que aconteceu? Isso acho que é um primeiro toque que eu queria dar. É muito importante, como a Glória falou, o estágio, trabalho, você aprender na prática, mas no momento que você ainda está estudando, não abandone a faculdade, não leve o estágio, o trabalho como a principal coisa, que você começa a ganhar um dinheiro e você quer subir um pouquinho mais, você se empolga, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu entrei numa usina de lixo, então era uma usina de lixo, de tratamento de lixo, e como estagiário, e passados, 2 meses, chegou-se à conclusão lá que não poderia ter estagiário dentro da usina. Em vez de eles me mandarem embora, eles me contrataram. E aí eu comecei a ganhar dinheiro. Logo no início, eu comecei a ganhar dinheiro. Sim, eu passei a ganhar, 4 vezes do que eu ganhava como estagiário. Isso para mim foi uma maravilha. Eu falei, eu quero trabalhar. Então, eu trabalhava de noite, eu peguei um turno maluco lá de 6 da tarde às 7 da manhã. Eu era como se fosse o chefe da usina nesse período noturno. A usina trabalhava 24 horas. Isso também foi maravilhoso em termos de início de carreira, mas atrapalhou demais o meu estudo. Assim, eu não ia na faculdade de manhã, porque eu tinha trabalhado a noite inteira. Só que, assim, eu estava com 21 anos, 21, 22 anos, eu não me toquei do que estava acontecendo, o que isso poderia acarretar. Bom, chegou no final de 93, eu resolvi parar com o trabalho para poder voltar aos estudos. Então, eu fiquei o ano de 94 sem trabalhar para que eu me dedicasse à faculdade. Só que aí depois de um início, de uma aceleração muito grande, que eu não tinha tempo para nada, que a minha vida era muito corrida, que tinha uma agitação muito grande, minha vida deu uma parada. E aí eu fiquei o ano de 94, praticamente foi um ano só de faculdade, mas um ano perdido, em que eu perdi muitas matérias, eu não tinha a dedicação que eu deveria ter. E aí chegou no final do ano, o que aconteceu? O dinheiro acabou. Aí eu bati na porta da Carioca de novo e pedi para voltar, mas com o compromisso que eu ia me dedicar mais aos estudos e tal. Bom, continuei, aí fui contratado como estagiário do setor de orçamentos, fiquei um ano no setor de orçamentos, e meu último orçamento foi o da construção penitenciária Bangu 3. E aí eu terminei o orçamento, eu praticamente fiz sozinho o orçamento, e depois, no início de 96, eu fui participar da construção da penitenciária. Isso foi maravilhoso. Eu tinha todos os números, eu tinha todo o planejamento, tudo que a gente pensou em executar na obra, e a gente foi fazer a obra.
teve em vários momentos da minha vida, eu saía de um determinado empreendimento, de uma obra, não tinha nada no momento, eu voltava para o orçamento, fazia um orçamento e voltava para a obra. Isso aconteceu em algumas ocasiões. Bom, aí, ainda no aspecto do trabalho e estudo, eu era técnico, tinha um salário razoável para um técnico, mas não um salário de engenheiro. Até cheguei a um patamar do salário do engenheiro inicial. Isso também, e assim, assumindo muita responsabilidade e gostando demais daquilo, e fui deixando sempre a faculdade lá. Demorei muito para me formar, perdi dinheiro? Perdi sim, porque eu podia ter me formado antes, podia ter ganho dinheiro mais cedo, salários e ascensão e crescimento, e poder trabalhar. Fiquei um bom tempo trabalhando somente no Rio, porque eu não podia viajar, porque ainda era ligado à faculdade. E a primeira coisa que eu falo para vocês cuidado, se vocês entrarem no mercado de trabalho, não se deslumbrem, terminem a faculdade, porque sem faculdade vocês serão eternamente técnicos, e o técnico tem um teto e ele fica frustrado, por ser engenheiro é muito melhor. Você tem aí o teu limite é muito maior. Bom, fiquei internado ali no complexo penitenciário durante uns 4 anos, que a gente construiu 2 penitenciárias consecutivas. Depois disso, no ano 2000, foi uma obra na construção do Hospital de Nilópolis. Essa obra eu tinha 29 anos e foi a primeira obra que foi me dada como responsável direto pelo contrato. A obra é sua, você toca da maneira que você achar que deve, com a supervisão, lógico, mas a obra era minha, eu tomava todas as decisões na obra. Essa obra, para mim, tem um caráter é a minha obra especial, apesar de ter sido uma das menores em termos de volume de obras, mas por 2 aspectos. Uma, porque foi a minha primeira obra, e a segunda foi porque eu conheci minha esposa nessa obra. Eu contratei a Amanda, que hoje é minha esposa, nessa obra como estagiária, então ela tem um carinho, essa obra é muito especial para mim. Passado isso, eu participei de um programa Baixada Viva, a Glória deve até conhecer Baixada Viva em Heliópolis e em Belford Roxo, eu fiquei uns 2 anos lá também. Depois disso, eu fui construir o Hospital de São João de Meriti, também como responsável pelo contrato. Essas obras de hospital, elas têm uma especificidade legal, porque eram obras públicas, contratadas do governo do estado, mas a gente, quando ia contratar, não tinha os dados necessários para a construção de um hospital. Ele é diferente da construção de um prédio. O piso tem que ter determinadas características, a parede não pode ter canto, tem que ter roda meio, rodapé, roda meio de determinado material, e a gente não tinha esses dados. Então a gente foi buscar, foi uma experiência muito legal, porque a gente foi buscar esses dados para que a obra fosse aprovada no final, porque assim, infelizmente o poder público não está muito preocupado com o final da história, e a gente estava porque a gente queria terminar a obra, receber lá o aceite da obra e seguir a vida. Bom, depois dessa obra, eu tive uma obra, sim, essa foi bem dura, ela foi a canalização do Rio Grande na Cidade de Deus. Foi uma obra pequena, mas muito difícil, porque a gente estava exatamente o ponto onde eu peguei a obra. A gente estava exatamente na esquina da Boca de Fumo, então a gente convivia diariamente com o tráfico de drogas, que na época era muito pesado, e tiroteio com a polícia, foi um negócio muito ruim. Tanto é que o nosso contrato terminou, nos 6, 9 meses de contrato terminou, eu fui na direção da Carioca e falei, olha, eu não volto mais e espero que vocês não prossigam com nada naquela região, porque infelizmente eu acho que alguém vai perder a vida ali. Passado esse momento, em 2005, eu fui para o Maranhão, início de 2006, foi uma obra muito grande, foi a expansão da refinaria da Alumar, da Alcoa, de alumínio lá no Maranhão. Eu fiquei 3 anos lá, foi uma experiência maravilhosa, porque aí você sai de casa, você sai de perto dos seus amigos, você sai de perto da sua namorada,
Eu vinha no Rio uma vez a cada mês ou 45 dias. Você fica bem abandonado, bem distante da tua base, né, da empresa. Você tem que tomar as decisões lá, você tem que se resolver lá com o que você tem. Aí, pegando um pouco do que a Glória falou, a engenharia não se resume a Rio e São Paulo, realmente não, e a gente vê quando a gente sai do Rio e São Paulo, a gente vê em Minas, né, e a gente vê que a realidade mais lá para cima tem muita coisa para fazer. A gente via coisas ali que precisa de fazer muita coisa. Bom, voltei em 2009 aí fui trabalhar, aí fui para São Paulo. Fiquei um ano em São Paulo construindo uma urbanização de uma comunidade lá na zona sul de São Paulo, do lado da represa de Billings. Era uma vista maravilhosa, mas se olhava para trás e via a comunidade carente, era um negócio bem duro. Foi uma obra que ficou muito bonita, eu não terminei a obra, eu voltei antes para o Rio. Em 2010, eu fiquei um ano como gerente corporativo de orçamento da empresa. Foi uma experiência maravilhosa como gerente de orçamento, porque eu via todas as obras. Na verdade, já tinha alguma experiência razoável em obras e eu pude ver ali todas as obras da empresa, que eu precisava participar de todas as obras. Em 2011, eu fui fazer a obra do Arco Metropolitano, uma obra que demorou sei lá quantos anos, e eu pelo menos fiquei um ano e meio ali. No Rio de Janeiro. 2012 eu fui para o Porto Maravilha, a PPP, que foi criada do Porto Maravilha. Essa foi meu último negócio na Carioca Engenharia. Era um consórcio muito grande, era uma obra de 8 bilhões, coisa que eu, infelizmente, acho que nunca mais vai acontecer um negócio desse tamanho. Vão ser negócios bem mais divididos. Essa obra foi muito grande, é a obra que teve a demolição da perimetral, a obra que teve a construção dos túneis, Marcelo Alencar, o túnel Rio 450, muita urbanização de vias, e o Museu do Amanhã, né? O Museu do Amanhã, que foi um grande, e hoje é um negócio, é um cartão postal do Rio. Era uma obra que a gente falava muito na época, era uma obra que representava 5% do nosso contrato em termos de volume financeiro e 90% dos problemas que a gente tinha, as dificuldades que a gente tinha para construir. Foi uma obra do arquiteto Santiago Calatrava, espanhol, que fez aquela concepção. Vocês de estrutura metálica devem conhecer bem aquela figura. É um negócio maravilhoso, só que o trabalho que deu para fazer aquilo foi uma coisa que ninguém sabia como fazer. Para ter uma ideia, eu fazia toda a gestão de suprimentos da obra, era a responsabilidade minha, e eu tive que contratar um tipo de madeira na Sibéria, numa região perto da Sibéria, lá na Rússia, né, na Sibéria, que era uma madeira que conseguia se envergar sem se desfazer. Porque todas as formas da obra eram formas curvas e não existia uma superfície igual a outra. Todas eram distintas. Então, foi uma coisa do outro mundo. Para ter um número de metro quadrado, de custo de metro quadrado de forma, eu me lembro que na época a gente tinha uma forma de material plastificado que a gente tem normal aqui, custava em torno, na época ali, 2015, R$100 o metro quadrado. A nossa forma custou R$1.500 o metro quadrado. E depois a gente não tinha mais o que fazer com aquilo, porque tinha que ceder para fazer a forma normal. Foi um negócio muito doido. Muito doido, mas sim, o que ficou lá no final é o que a gente vê, né? Ficou muito bom. Bom, no final de 2015 eu saí da Carioca, graças a Deus eu fui contemplado aí de não participar de todo esse movimento, todo o furacão que aconteceu aí com o nosso mercado de construção. Eu saí antes. Aí, em 2016, a gente começou, eu junto com um amigo, a gente montou uma empresa voltada para o setor, para obras portuárias, construção de portos e obras de dragagem e tal. Eu fiquei nessa empresa como sócio até 2018. No meio do caminho, a gente adquiriu alguns equipamentos marítimos e ficou com... Eu tenho ainda a sociedade de equipamentos marítimos, só que me afastei um pouco desse mercado, até porque o mercado estava muito parado desde 2016, aí, 2015, né? No furacão até hoje ainda está muito parado.
E em 2018 eu criei a minha empresa no ramo de consultoria de negócios voltado para o mercado imobiliário, de construção de casas, basicamente casas, com um viés de sustentabilidade muito forte e consultoria de gestão também. Hoje eu estou em um negócio já de consultoria de gestão de condomínios, de um menino que trabalhou comigo, me chamou para ajudar na parte de gestão toda do negócio. E já estamos iniciando aí esse ano, agora no início do segundo semestre, já começamos a trabalhar. O primeiro semestre realmente foi tudo parado, mas as coisas já estão aquecendo. Bom, essa é a minha história aí como engenheiro até hoje. Tem algumas perguntas aqui que foram feitas para mim, eu acho que é legal. Aí fica a critério de vocês, se a gente já trata as perguntas, porque muita coisa que eu queria passar de como eu vejo o mercado estão dentro das respostas. Então, aí vocês é que sabem, se a gente fala agora, o que você, da forma que vocês preferirem. Vamos. Eu acabei juntando aqui demorei exatamente 20 minutos, Fernanda. Tá ótimo. Porra, 20 minutos. E você me deu. Eu vou misturando aqui as perguntas, vou revezando você com a Glória aqui. Algumas perguntas são mais individuais, outras os dois podem responder, então eu vou tentando aqui intercalar. Enquanto isso, quem quiser aqui também colocar perguntas no chat, eu vou acrescentando. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar primeiro aqui para a Glória. A gente encaminhou mais ou menos um currículo de vocês para os alunos, até para eles terem alguma ideia, né? Adiantar algumas perguntas. E né, dentre as atividades, né, que você fazia, tem uma parte aqui de dimensionamento de galerias, dimensionamento hidráulico. Então, a gente teve a pergunta assim, de como funciona esses sistemas, né, numa plataforma. Eu não sei se chega a ser, se esse trabalho chegou a ser a plataforma, como é que funciona, assim? Você podia detalhar um pouco mais, assim. A Monique já tinha conversado comigo sobre esse questionamento. É bem interessante, porque antes de responder, quando a gente pensar em drenagem, a primeira coisa que a gente tem que ver, ter em mente, chuva. Ou seja, como é que a gente vai lidar com aquela estrutura, seja qual for a obra, uma estrada, uma obra civil, ou uma refinaria, ou uma planta industrial. A primeira pergunta que se faz é a chuva. Então, logo de cara que você tem que responder isso. Bom, a chuva vai ter impacto? Qual é o impacto e como resolver o impacto da chuva? Essa é a primeira questionamento para quem vai se interessar pelas águas. E eu brinco, eu digo que é a primeira pergunta que qualquer empreendimento que for ser construído é o primeiro desafio que ele tem que lidar. Além do que o Ricardo já explicou, que é fundamental, que é o orçamento, que é o orçamento e um planejamento do teu empreendimento é fundamental. Mas o que fazer com a água da chuva? E hoje, felizmente, isso avançou bastante. Além da preocupação da água da chuva, você tem a preocupação de não levar contaminantes. Porque você tem que imaginar o seguinte, vai chover, eu tenho que pegar essas águas e conduzi-las para algum lugar. Esse lugar, normalmente, é um curso d'água mais próximo. Tá? E a legislação foi avançando e você não pode ou deve minimizar bastante a quantidade de efluentes que pode despejar nesse curso d'água. Isso é uma ideia geral, muito geral, só para ter em mente quando a gente está falando de drenagem do que a gente está falando, tá? E aí, no caso da plataforma, se a plataforma é flutuante, essa preocupação ela é resolvida de maneira mais fácil. Por quê? Porque você tem em volta todo um curso d'água em que você pode receber
essa água de chuva, né? Então, qual é o desafio que você tem na plataforma? É simplesmente você segregar áreas que têm contaminação, tá? Então, você imagina o seguinte, é um grande pátio que está flutuando. Dentro desse pátio, tudo que cair nesse pátio pode escorrer. Você pode ter um caimento de piso que vai levar essa água para o mar, para o destino final. Agora, se você tem algum ponto desta área em que você tem um risco de contaminação de óleo, qualquer forma de contaminante, que você não pode levar, não pode desaguar nesse curso d'água, aí você tem que dar um tratamento para ele. Você tem que segregar ele. Existem várias maneiras de fazer isso, com um piso, colocando uma canaleta, dependendo da dimensão desse piso. Se a maioria das vezes, quando uma área tem risco de contaminação na plataforma, a melhor solução é você cobrir, você não deixar cair água de chuva. Mas, eventualmente, isso não pode, porque você tem um maquinário, você tem alguma coisa que não te permite colocar uma cobertura. O que você faz é uma segregação. Eu vou dar um exemplo muito simples, é como se você colocasse uma pequena canaleta em volta e essa água que vai cair ali com risco de contaminação, você vai conduzir para esse dispositivo. Pode ser uma canaleta, tem uma série de soluções metálicas, de concreto, que você pode usar. O barato dessa história aí, ou o que você tem que pensar é como é que você vai armazenar. Então, por isso que eu sempre digo o seguinte, olha, ninguém consegue armazenar água de chuva. Tá? É só vocês imaginarem um piscinão. A estrutura que é um piscinão, você tem que armazenar numa área muito grande, armazenar água de chuva. Então, o que a gente faz é segregar. São pequenas áreas, estabelecer isso. A Petrobras tem um procedimento, ela tem normas, ela é muito criteriosa nessas questões de segregação de ambientes com risco de contaminação. Então, na realidade, em plataforma, a maioria dos sistemas são limpos, você tem caimento de piso, isso vai direto para o curso d'água. E no local onde você tem risco de contaminação, se você não puder cobrir, você vai ter que segregar isso, ou estabelecer ali em volta uma forma de segregação e armazenar essa água. Eu não sei se deu para dar uma ideia geral do funcionamento, né, do sistema. Deu sim. Deu para entender bem. Acredito que tenha tirado a dúvida aí também do aluno. Deixa eu ir. Deixa eu ir pulando de um para o outro aqui. Vou voltar para o Ricardo. É, Eu vi que assim, a gente tem feito essas palestras e um dos temas que a gente abordou aqui também foi essa questão de sustentabilidade. E aí eu queria saber se nessa sua experiência, nessas obras que você participou, como é que funcionava essa parte de sustentabilidade, assim, se chegou a ter alguma coisa específica ou não? Você tem algo a respeito disso? Tá. Bom, a sustentabilidade hoje é um termo que não é novo, mas dentro do mercado ele, infelizmente, é uma novidade. Que bom que ele já está acontecendo. Sim, um pouco antes dessa crise toda, ele estava pegando uma velocidade bem legal. Vamos entender agora aí como é que as pessoas vão tratar, como é que as entidades, os governos e as próprias empresas vão tratar. Existe um termo, né, que é o ESG, que é o Environmental, Social e Governmental, que hoje até as próprias empresas com ações na bolsa, elas têm que ter um casinho ali de ESG que são bem ou mal avaliadas em função disso. Na minha vida profissional, de 92 a 2015, infelizmente, eu vi muito pouco disso. Eu fui me aprofundar no assunto depois de de não ter mais as atividades dentro da empresa de construção pesada. Eu sei que hoje
já muita coisa já está sendo feita, porque tem amigos que participam, mas é uma coisa que está no início e é uma grande oportunidade. Na verdade, quem quiser se especializar nessa área é uma grande oportunidade. O que é a sustentabilidade? É você juntar os 3 P's, né? People, pessoas, o planeta e o profit, o lucro. Você tem que juntar os 3 e fazer uma coisa que funcione respeitando essas três vertentes. Você não pode simplesmente pensar nas pessoas e, pô, vou ter prejuízo. A gente está no negócio para ninguém quer ter prejuízo. Vou pensar nas pessoas, mas vou agredir o meio ambiente. Também não adianta. Vou fazer no meio ambiente, mas não interessa quanto vai custar. Também não adianta. É juntar os 3. Então, tem muita coisa a ser feita. Tem muito ainda a fazer, mas os passos primeiros já foram dados e dentro do mercado imobiliário, que é onde esse residencial, principalmente, que é onde a sustentabilidade está, o LEED, né, que é o organismo que acredita a uma construção ser sustentável ou não. Na verdade, você pode ser sustentável sem ter o LEED, mas ele estabelece alguns parâmetros para definir se é sustentável ou não. Ele diz que hoje a gente fala em construção sustentável, mas a ideia é que em poucos anos a gente fale em construção. A sustentabilidade esteja totalmente dentro de qualquer tipo de construção. Então, assim, é um espaço que está aí e precisa ser ocupado e vai virar uma realidade. Já está dando os passos para virar realidade e em muito pouco tempo vai ser uma realidade. Tá certo. Fernanda, Obrigada. Oi. eu posso fazer só mais um comentário em relação a esse Claro. assunto? Sim, Esse claro. por favor, me permita. É um assunto que eu gosto muito, muito, muito. E se teve uma área que avançou bastante, foi exatamente com a drenagem. A água é um recurso nobre, valiosíssimo. Então, eu vi como é que isso foi incorporado nos projetos de drenagem. Uma coisa muito simples, que a gente vê muito, principalmente fora, agora mais aqui, né, em grandes condomínios e tal, pode parecer um exemplo bobo, mas não é. É aproveitamento da água da chuva para lavagem de piso. O Ricardo pode até, acho que, dar melhores exemplos. Esses condomínios agora, a maioria desses empreendimentos, eu acho que de 5 anos para cá, já saem com essa captação de água de chuva. E eu já trabalhei em alguns projetos com essa captação. As empresas hoje, quando você vai fazer uma planta, você é chamado para, enfim, participar de um projeto de uma planta, seja ela uma planta de celulose, uma planta industrial. O primeiro questionamento que o empresário faz é: quero aproveitar a água. Então, isso, porque o que acontece? Uma coisa que o Ricardo permeou, e é isso mesmo, tem a ver com grana, com dinheiro. Ninguém joga dinheiro fora. E a água é um recurso valioso. E se você pode usar essa água de alguma forma, pode reaproveitar. E isso não. Eu estou falando de estruturas de planta industrial, mas em projetos de infraestrutura também você já tem essa preocupação. Até o material que está sendo usado hoje para pavimentação já leva isso em consideração. Muito estruturas que sejam mais permeáveis, que tragam menos problemas para carreamento, porque você não tem estruturas muito grandes para ser capaz de coletar essa água da chuva. Então, se houve uma disciplina que se impactou muito, que contribuiu muito e que tem muita coisa para fazer, é o sistema de drenagem. Exatamente por isso, porque a água E se você sai daqui, então, se você tem a oportunidade de olhar, e hoje isso é muito fácil, né, com a internet, você olhar projetos, principalmente na Europa, tem muita essa preocupação. Então, é uma área que fez muita coisa e tem... é como o Ricardo falou, incorporou já. Você já não consegue mais pensar num projeto de grande envergadura se você não incorporar esses conceitos.
aliás, até o dinheiro, ele procura hoje empreendimentos que são sustentáveis. Porque ser sustentável não é só no sentido da paz e amor, não, é muito mais do que isso. Não, é até um pouco diferente. Por favor, Ricardo, complemente. Não, tem até uma característica muito legal, que eu fiz até no início do ano o exame do LEED, do USGBC, do LEED, o GA, que é o primeiro passo, né, que é o Green Associate, é o primeiro passo para você ser um profissional LEED. Eu fiz no início do ano e, graças a Deus, deu tudo certo. Foi uma coisa que, sim, é fato, mas a gente não pensa. O que é ser sustentável? Tem mais força sustentável. É você construir numa área verde bonita ou você construir numa área degradada? A gente pensa, não, era construir numa área verde, cheia de natureza do lado. Não, é exatamente ao contrário. Você precisa tratar a área degradada que já está degradada. A área verde, deixa ela quieta. Se não tiver uma outra opção, você vai construir, fazer sua casa na área verde. Mas se você tiver uma área degradada para construir, você vai tratar a área degradada, pensando sempre nos 3 P's. Você vai tratar a área degradada e aquela área vai se tornar uma área passível de ser usada. É diferente do que a Glória falou do paz e amor, né? O sustentável é a natureza, todo mundo sentado de perna cruzada, contemplando a lua. Não, é muito diferente. Tem muita tecnologia envolvida. E a água tem uma disciplina só da área de sustentabilidade, que é o tratamento da água. Tem tratamento tem energias, tem um monte de coisa. É muito grande, assim, senão a gente vai ficar o tempo todo falando aqui de sustentabilidade. Mas a água é um papel importantíssimo aí. E a água existe e vai continuar a chover e a gente precisa tratar. Não tem outro jeito. É isso. Tá certo. Um outro tema que a gente discutiu também aqui em palestras anteriores foi sobre a metodologia BIM, né, voltada para a engenharia civil. E eu não sei se vocês já tiveram também algo relativamente novo, eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de ter contato, algum trabalho com esse tipo de metodologia. É para os dois também a pergunta. Eu, na vida profissional, eu não tive, não. Já li a respeito. Sim, a BIM diante do que a gente está vendo, né, a tecnologia ela cresce num exponencial. Até uma pergunta que até já tratando uma pergunta que fala que o engenheiro civil continuará tendo espaço no mercado futuro cada vez mais computadorizado e robotizado? Sim, sempre. Sempre. Porque, na verdade, a criação é do engenheiro. O input é do engenheiro. Eu temo porque a engenharia, a construção civil, né, ela abriga uma boa parte, aí uma camada da população de uma classe mais baixa, e ela é muito ela é muito reflexo da economia do país, principalmente aqui no Brasil, que a gente usa muita mão de obra ainda. Eu acho que quem vai ser afetado com cada vez mais tecnologia, mais ferramentas tecnológicas, né, falando de computadorizado e robotizado, são os profissionais da ponta, os operários. Você vai diminuir um pouco. Isso vai diminuir. Vai continuar tendo a necessidade de mão de obra e tal, mas isso eu acho que vai ter um reflexo maior. Mas para o engenheiro, eu não vejo ele ser afetado ele tem que se capacitar, ele tem que andar junto com a tecnologia. E principalmente para a turma nova, para vocês que estão aí com a cabeça fresquinha, para mim já é um pouco mais difícil. Assim, eu tenho que entrar no jogo e estou sempre vendo, por exemplo, essa consultoria que eu estou fazendo lá de negócios imobiliários, me foi pedido para dar uma pesquisada no que existe de ferramenta
que possa fazer um controle, um gerenciamento da construção. Porque, na verdade, eu atuo ali muito mais na gestão, ó, vamos dar uma olhada nos números aqui, entra por aí, não começa isso aqui e tal. Mas não vou tocar a obra. Não é o meu negócio tocar a obra. Tocar a obra tem o povo lá que toca. Tocar o negócio, a construção em si. Mas eles têm essa necessidade de talvez uma falta de uma bagagem, como é que eles podem ter essa ferramenta? O que é a ferramenta? Na verdade, é você ter tudo padronizado, é o controlezinho. Você precisa registrar as atividades que você está fazendo, a comunicação, ela tem que ser bem feita, mas tudo isso depende de um input. Se o input é mal feito, você pode ter a melhor ferramenta do mundo que não vai funcionar. Então, assim, a tecnologia está aí, ela é rápida demais e cada vez vai ser mais rápida. Se a gente pensar o que tinha 10 anos atrás, vamos pensar, vocês estão começando há 3 anos atrás e hoje. Hoje tem muito mais coisa. E cada hora as pessoas vão criando uma em cima da outra, pega um pouco de uma, já vai criando uma melhor e vai atrás. É muito importante estar antenado e estar assim, bem afiado com o que tem de melhor e de mais novo no mercado. Porque isso é um grande diferencial que vocês vão ter. E vocês vão trabalhar, independente da área que vocês vão, para a área de projeto, para a área de suprimento, para uma construção, independente do que seja, vocês vão trabalhar com tecnologia. As empresas estão querendo muito implantar tecnologia. E sim, e vocês são pessoas-chave para colocar isso. Vocês têm a tecnologia, vocês nasceram e cresceram com uma tecnologia diferente do que eu e a Glória crescemos. Então, é importante hoje vocês terem isso muito afiado. O que tem de melhor? O que estão fazendo aí que dentro da minha área, da área que eu gosto, da área que eu pretendo seguir uma carreira, o que tem de melhor aí? Será que a empresa que eu estou vendo, ela tem ela usa essa ferramenta, essa plataforma, esse software? Quem é que usa? Existe algum curso que eu possa fazer? Estude sempre. Você não vai deixar de estudar nunca. Hoje eu estudo muito. Vou fazer 50 anos agora, já me formei há muito tempo, já tive quase 30 anos de mercado e continuo estudando muito. Não tem jeito. Não tem jeito, tem que estudar. Porque as coisas avançam com uma rapidez muito grande. Por exemplo, a Fernanda me perguntou sobre o BIM. Eu nunca trabalhei com BIM. Eu sei que, assim, de tudo que eu vi, é fantástico. Ele controla, sim, erros acontecem, mas ele vai limitando cada vez mais você falhar, retrabalho, perdas, improdutividade. Ele limita cada vez mais. O BIM, como outras que existem aí, né? Menores, mas depende do tamanho do negócio, né? É isso. Já respondendo uma pergunta sobre o mercado futuro, como é que é o papel do engenheiro. O engenheiro está sempre na ponta. O engenheiro vai estar sempre na ponta do negócio. Para mim, o engenheiro vai estar sempre na ponta. Fernanda e Ricardo, posso dar um pitaco? Claro, por favor. É. Olha só, eu vou começar contando uma historinha. Quando eu me formei em 87. E aí eu fui trabalhar na época numa empresa grande e tal. E eu falei que eu trabalhava com projetos de barragem. E eu vou contar uma coisa aqui que para alguns vai parecer inacreditável. Quando eu cheguei nessa empresa, era uma empresa de projeto para barragens, tá? O que acontece? Tudo era feito em prancheta, papel vegetal. Você tinha os especialistas para os desenhos todos. Eu sei que para alguns fica até difícil de imaginar, mas era assim. Quando eu cheguei lá, estava começando o computador, mas era uma ferramenta assim que era o top, era o luxo, era uma empresa grande e tal, e os computadores estavam chegando. O que seria mais ou menos hoje o PC, né? Aquele computador mais portátil. E havia uma preocupação muito grande dos projetistas que trabalhavam com a prancheta de que eles iam ficar sem emprego. Porque simplesmente você ia apertar um botão e aquilo ali ia fazer tudo para você. E a gente sempre tem um pouco essa... É claro que a tecnologia vai evoluindo, você vai tendo ferramentas cada vez mais
que te dão mais precisão no que você está fazendo. Mas o mais importante é que, se você não tem o conhecimento, a ferramenta não adianta nada para você. Como é que você vai trabalhar se você não tem a formação? O que adianta você ter um sistema, uma plataforma que faz o gerenciamento, se você não enxerga uma obra? Se você não entende quais são as etapas da obra? Se você não percebe, se aquele insumo não chega a tempo, o impacto que vai ter. Então, eu queria voltar um pouco numa coisa que o Ricardo falou. Olha só, é claro que o mercado, as empresas, elas são assim mesmo. O mercado ele fica todo assanhado quando chega uma ferramenta nova. Vai resolver tudo. E a experiência não mostra isso. O que resolve é o conhecimento e a prática de cada um. A ferramenta é uma ferramenta, como é uma chave de fenda, como é um martelo, como qualquer outra ferramenta. Se você não domina, se você não tem o conhecimento, a bagagem, não adianta. Eu falei que eu fui fazer um mestrado. Quando eu fui fazer o mestrado, eu já tinha mais de quase 20 anos de formada quando eu fui fazer o mestrado. Eu fui trabalhar com umas plataformas que eram de análise de imagem de satélite e tal. E era muito interessante aquilo, mas eu tinha colegas que simplesmente não conseguiam entender o que era uma bacia hidrográfica, eles não conseguiam enxergar ali. Eles eram burros? Não, eles não eram burros, eles só não tinham a vivência. Então, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: se você não tem o conhecimento, se você não tem a vivência, se você não foi para um canteiro de obra, se você não passou um tempo... O país é imenso. Olha só, tem lugares em que a internet não chega. Eu trabalhei um tempo em Manaus, trabalhei um tempo no Maranhão, para Vale do Rio Doce, com a ampliação de Carajás. O CAD não funcionava, o CAD não rodava. E a gente tinha que dar um jeito. As plantas chegavam e você tinha que mandar aquilo para a obra. Então, assim, a ferramenta ela é importante, mas você não pode ser refém da ferramenta. Você tem que ser capaz de responder além do que ela está querendo. É claro que as plataformas vão avançar. Hoje, por exemplo, a gente está trabalhando com 3D. É fantástico você poder fazer o projeto em 3D. Mas se você não tem a compreensão, não adianta. Você vai ficar olhando para aquilo ali sem entender nada. Eu lembro da primeira reunião que eu participei na Petrobras, com uma plataforma 3D, que é caríssimo, não é a realidade desse país. Algumas empresas conseguem ter o software 3D, a Petrobras, claro que consegue ter. E aí a gente foi para discutir interferência. Tá? Você tinha toda a parte de underground, tudo aquilo que está enterrado, e você tinha que enxergar ali as interferências e dar solução para aquelas interferências. O que o software fazia era o seguinte: ele vinha lá com um tubo e encostava numa caixa. Ah, está dando uma interferência aqui. E aí? Quem é que vai dar a solução? Primeiro você tem que ser capaz de olhar aquele 3D e falar: não, olha só, não foi isso que eu projetei, não. Isso não está na posição correta. Não, realmente está na posição correta, mas eu posso mover essa caixa para cá. Entende como a ferramenta é um instrumento, mas quem toma a decisão é o engenheiro. Então, assim, e eu vi muito isso lá na Petrobras. As pessoas ficavam olhando e não conseguiam discutir para onde que ia aquela caixa, se aquela caixa ia, se aquela caixa saía, se aquela caixa voltava. Mas por quê? Porque não tem a visão nada substitui a visão da obra. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu estou falando para vocês, eu comecei com prancheta. E hoje a gente está trabalhando aí com software 3D, com imagem de satélite, e usa essas ferramentas quando estão disponíveis, e é muito bom, isso agrega valor ao seu trabalho. Um valor absurdo até, você consegue tomar decisões e desenvolver projetos com uma riqueza de detalhes que são excelentes. Mas você tem que construir, você tem que levar isso para um canteiro de obra. Você tem que ser capaz de chegar, olha só, para o teu encarregado de obra, não adianta você simplesmente chegar ali e entregar uma planta 3D para ele. Se você não for capaz de explicar a ele, de tornar aquilo uma leitura para ele, se você não for capaz de ler e de explicar para ele, não vai adiantar nada. E uma coisa que eu digo é o seguinte, olha só, não é um carregado que não soube ler,
É o engenheiro ou o gerente do contrato que não foi capaz da obra de passar a informação para ele. Por isso que eu falei, Lone, a engenharia é uma atividade muito legal, porque você tem que interagir com as pessoas, e com pessoas que estão em níveis de conhecimento muito diferentes do seu. Vocês, olha só, nós que podemos cursar uma universidade pública, tem acesso à internet, tem acesso a um ou mais idiomas, a gente está no topo do topo do topo nesse país. Não percam isso de mente. O país é imenso. Imagina você vai fazer uma obra no Maranhão e não tem internet. Você vai fazer como? Então eu não posso fazer a obra porque não tem internet. Eu não vou conseguir rodar a plataforma porque a internet está caindo. Não existe isso, gente. É claro que a plataforma é fundamental, mas nada vai substituir o valor humano, a experiência de cada um, a vivência, a capacidade de interagir. Às vezes fico um pouco assim empolgada, mas é porque eu vivi muito isso, principalmente na Petrobras. A gente ia para a reunião e ficava aquela plataforma rodando ali e o pessoal batendo cabeça. Desculpe a sinceridade. Mas por quê? Porque às vezes, olha só, hoje, se eu estivesse me formando, se eu estivesse saindo da faculdade, eu ia sair do eixo Rio-São Paulo. Se eu estivesse me formando, eu ia sair do eixo Rio-São Paulo. Eu ia buscar as prefeituras, o interior, tem tanto para fazer, é tanta possibilidade de fazer, de construir, de executar. Isso, claro que a questão governamental é um peso, cria dificuldade, mas o engenheiro está acostumado a lidar com isso. A gente é capaz de muito. Vocês, então, têm uma capacidade, uma visão de mundo muito mais rica do que eu e o Ricardo. A gente teve que correr atrás de vocês. Então, eu fico muito confortável quando eu vejo a galera que está se formando agora, porque eu tenho certeza que vocês têm uma capacidade muito maior e a possibilidade muito maior do que a nossa. Então, assim, não se impressionem com a ferramenta. Não fiquem tão preocupados. É claro que é importante, o que o Ricardo falou, a gente vai estudar a vida toda. Mas lembre-se disso, o país é muito maior do que o eixo Rio-São Paulo. Você vê aqui a nossa internet aqui, se chover, de repente ela cai. Então, por aí vocês vão vendo que tem que ter capacidade de... Engenheiro resolve problema, é criativo. Então, isso eu acho que é o maior barato, apesar da gente estar numa ciência exata. Quando eu comecei a trabalhar, que eu fui para um canteiro de obra, o primeiro canteiro de obra que eu fui foi no Sul, em Porto Alegre. Era a instrumentação de uma barragem. Eu fiquei impressionada com a vivência daquelas pessoas, daqueles técnicos, daqueles operadores de instrumento que faziam a leitura dos instrumentos, da capacidade deles de entender o instrumento. Com conhecimento que era o conhecimento de uma vida. Então, eu tinha uma carga teórica, mas eu ficava impressionada com eles, como eles entendiam. Às vezes, eu nem não tinha terminado de processar o resultado e ele já sabia dizer. Então, o que eu quero, acho que a mensagem que a gente quer passar, ou pelo menos que eu gostaria, né, é isso. É importante a ferramenta, mas não fiquem tão apreensivos com a ferramenta. Eu acho que o trabalho, a possibilidade do trabalho, de desenvolver um trabalho, é muito mais enriquecedora e você vai tirar a ferramenta de letra. Se você tem essa possibilidade de ir para um canteiro, de se integrar a um projeto, isso sim é que vai fazer você poder extrair daquela ferramenta tudo que ela pode te dar. Muito bom, sim. É muito bom ouvir isso, assim, né? Dos dois, né? Você vê como o A gente pensamento, não né? combinou nada. Pois é, exatamente, e ver essa convergência. Também penso várias coisas que vocês falaram, me lembrou algumas coisas que meu pai falava, assim, também, né? Dessa transição, dessas mudanças, né? Das tecnologias, e a gente vai acompanhando, mas não é só isso, né? Tem que correr atrás, mas também não é só o programa, né? É a engenharia, né? É ser um engenheiro mesmo. Exatamente. Uma base teórica para saber interpretar aquilo que está saindo lá na pontinha. Se você sai um número ou um desenho, alguma coisa, você não sabe o que é aquilo, não adianta nada.
Você não vai, que você tem que passar. O engenheiro é que é o dono do negócio. Ele é que tem que passar essas coisas. E fica todo mundo, eu falava muito nas obras, fica todo mundo, parece aqueles passarinhos, filhotinhos, de boca aberta, esperando vir um alimento. Todo mundo esperando você tomar a decisão. Isso aqui é maravilhoso dentro de uma obra. Uma obra, eu posso garantir para vocês, não existe um dia igual ao outro. Não existe. É diferente, porque imprevistos acontecem. Você não está numa obra, num ambiente totalmente perfeito. Você tem trânsito, você depende de recursos. Fica o som. Voltou meu som? Acho que Voltou. parece que tinha saído. Voltou. Voltou? Voltou. Eu aqui não estou ouvindo, que deve ter acabado. A Oi. gente está te ouvindo. Tá. Não, porque acho que foi o meu fone aqui que deve ter acabado aí. Mas a obra é totalmente diferente. Você programa, amanhã, 7 horas da manhã, vai ter a concretagem. O concreto não veio. E aí? Todo mundo sente e chora. Não, vamos fazer outra coisa. Sim, isso que a gente chama a cachaça da obra, porque ela é muito dinâmica. Você fica assim, acabado. Um dia é muito intenso. Mas, assim, quanta experiência você adquire ali? É muita experiência. Tem que resolver problemas. É a arte de resolver problemas. Estou aqui o que a Glória falou. Você sinta o dono do negócio, como se fosse a sua empresa e você é o dono daquilo ali. Desde o início. Desde que você tenha uma função, vão te colocar, você chegou na hora, vão te colocar numa função que você vai ficar bravo ali, brava, porque, pô, que função lá, eu queria muito mais. Calma, que a tua hora vai chegar. Peça sempre, se capacite, que a tua hora vai chegar. Agora, faça daquilo que você está fazendo o melhor que você puder. E você vai subindo, até que um dia você é o dono daquele negócio ali. Como se fosse a sua empresa. Tem uma coisa que eu até anotei que eu não queria esquecer. Eu não sei como é que está dentro da UERJ. Eu lembro que tinha uma matéria que era engenharia econômica, ou economia da engenharia, era um negócio desse tipo. Ninguém fazia, ninguém dava muita importância. E hoje eu vejo como é importante você entender da parte financeira, de fluxo de caixa, de receitas e despesas, de pagamentos, porque uma hora na vida profissional de vocês, infelizmente, muitos de vocês vão deixar de ser engenheiros e vão virar administradores. Isso aconteceu comigo, aconteceu até em uns momentos muito cedo, né? Eu esperava ter muito mais bagagem e campo de engenharia, no campo mesmo, na obra, mas a partir do momento que você é responsável por um contrato, você é responsável por uma empresa. Você precisa ter noções, você tem que ter números, desde o início é muito importante você ter os números do seu negócio, dentro da possibilidade que você tiver. Às vezes as pessoas não querem passar alguns números que são um pouco mais, fica a cargo da diretoria, da gerência e tal, mas dentro do que você possa ter acesso. Entenda os números do negócio desde o início, procure entender o que é aquilo, qual o tamanho daquele negócio, procure referências com os outros, um cenário econômico mesmo, o que é o custo, o que é receita, o que é despesa, o que é faturamento, como é que isso funciona dentro do negócio, porque assim, a gente está ali para fazer uma obra, mas tem um cara esperando receber o dinheiro daquela obra, o funcionário está esperando receber o pagamento, o fornecedor do material está esperando que você pague ele, tudo gera dinheiro. E é importante que você saiba, tenha noção disso, e se puder, desde o início, é muito melhor. Na hora que você tiver que tomar a decisão sobre o que fazer com o dinheiro do negócio, você já vai estar muito mais capacitado. Isso é um negócio que... E por que eu falei na engenharia econômica? Eu não sei como é a matéria, a disciplina no curso de vocês, mas se tiver alguma coisa, ou for uma eletiva, alguma coisa que vocês possam pegar dentro da escola, eu acho importantíssimo ter já uma aproximação com a gente chama, no mercado, a gente chama de numerologia,
do negócio, porque vocês vão precisar. Não tem a menor dúvida que vocês vão precisar disso e talvez precisem até mais cedo do que vocês imaginam. Isso eu não queria esquecer de deixar essa mensagem aí para vocês. Eu ia até... Peraí, tá. Eu ia até emendar nesse assunto mesmo, até que tanto o Ricardo quanto a Glória trabalharam com essa parte de orçamento, né? E a Júlia aqui também no chat perguntou os principais problemas que dificultam um bom orçamento e os principais pontos que deveríamos observar para que não ocorra nenhum furo, né? Ela gostaria assim de umas dicas. Tá, eu tenho uma experiência grande no orçamento. Até assim, quando eu fui, agora depois, quando eu contei a história ali da minha carreira, quando eu saí dessa empresa, da Carioca, e fui tocar a minha empresa, já com meu sócio, eu fazia todos os orçamentos. Aí, assim, foi um momento que eu voltei a ser muito mais engenheiro do que no meu final de carreira na empresa grande, porque eu estava muito mais como administrador. Eu tinha um monte de gente trabalhando, fazendo tudo que era engenharia. E eu muito mais administrado, mas era importantíssimo que eu soubesse ler aquilo que eles estavam me passando. Quais são os pontos básicos para um bom orçamento? Os inputs. Você precisa ter o máximo de inputs possível. Como é que é o terreno? O que eu vou construir? Quanto que depende do que você tem de orçamento? Quanto que eu tenho de verba destinada para fazer aquilo? E dentro do que, qual é a característica do empreendimento? Se for um empreendimento imobiliário, é médio, alto? Que materiais eu vou colocar? O que existe de novo de materiais? Voltando à tecnologia. Os materiais eles estão avançando de uma forma também absurda. O que tem de novo aí no mercado? Como fazer uma boa gestão de suprimentos para que eu possa... mas suprimentos é só na obra. Não, trabalha desde o orçamento. Como é que eu vou? Porque orçamento sem planejamento não tem muito sentido. Simplesmente você fazer uma ficha de composição. Um pedreiro assenta 10 metros quadrados de alvenaria por dia. Depende. Depende de onde ele está. Depende se ele está em cima do andaime. Depende se é uma parede que ele tem que ficar abaixado. Como é que é o negócio? O planejamento, a partida é o planejamento. A partida são os inputs e o planejamento. Não deixe de fazer isso. Não é gaste um tempo, não. Utilize esse tempo que você vai precisar. Faça o seu orçamento junto com o planejamento. Parta do planejamento, comece a fazer o seu orçamento e vá retroalimentando o planejamento para que você tenha a coisa mais equilibrada. Dê muita importância aos insumos, aos recursos que você está colocando. Não coloca qualquer número, qualquer tipo de material, uma tabela que o teu amigo te arrumou e você vai fazer. Aí vai ter furo. Como minimizar os furos? Respondendo já a segunda, como minimizar os furos? É a partida. Quanto mais você tem um tempo para fazer, quanto mais quanto mais dados você tiver, quanto mais critério você tiver, um furo ou outro vai existir. Você faz um orçamento, essa obra custa 100 milhões e você no final vai custar 100 milhões, eu nunca vi. O ideal é que ela custe mais barato. Você faça uma boa gestão do negócio que custe mais barato, às vezes custa mais caro. E aí, custando mais caro, quanto que eu consigo minimizar isso? Um furo ou outro vai acontecer. Isso vai acontecer, porque faltou um recurso. Aquele tipo de piso não tem mais. E aí eu vou ter que colocar outro. Então, assim, quanto mais critério você tiver, desde a partida, aonde eu vou construir, quantas pessoas eu tenho disponíveis, qual é a verba que eu tenho, um monte de regrinhas que você estabelece, você monta um questionário, estabelece, isso na internet deve ter muita coisa de básica, assim, de como você dá a partida. Mas, assim, muito critério no início, muitos dados no início para que você possa fazer um bom trabalho de orçamento e, importantíssimo, o bom trabalho de orçamento, você entregando esse... Eu falava isso muito com o meu pessoal, o orçamento é a Bíblia. Você precisa seguir aquilo. Você não pode chegar, você fez um orçamento, aí você entregou para um outro cidadão, ele vai lá e executa da maneira que ele quiser.
não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, ele tem que estar sendo feito de uma forma que as pessoas que vão estar lá na ponta possam entender, porque não é normalmente, ou pode ser que não seja você que vai executar. Então, ele tem que estar de uma forma que as pessoas que vão estar lá na ponta para executar entendam aquilo que está, de como é que ele foi concebido. Por mais que você pode ter um tempo ou não de explicar como você fez o orçamento. Às vezes você coloca lá hoje no próprio WhatsApp, você manda ele, tá, toma. Agora executa, agora o problema é seu. Não, não é. O problema é de todo mundo. O orçamentista, ele fica muito feliz quando ele vê aquilo que ele concebeu construído e dentro do valor que ele orçou. Isso é ótimo para o orçamentista. Então, assim, são os pontos iniciais, muito planejamento, máximo de recursos possíveis que você possa colocar e depois fazer se você puder fazer um acompanhamento da forma que for construído, você retroalimentar o seu banco de dados para que você tenha, dentro daquelas características, você não tenha ou não tenha novamente uma surpresa que, porventura, tenha acontecido nesse. Não sei se ficou claro aí. A Glória também já tem experiência, acho que pode falar um pouco também. Então, eu vou pegar um gancho aí do Ricardo. Eu sou uma pessoa de projeto, tá? Então, assim, para mim, o melhor input que você pode dar para quem vai orçar uma obra é um bom projeto, né? Sim. Se o projeto... E a gente tem um desafio muito grande hoje pelo seguinte, tem uma coisa perversa no mercado, que é a história do menor preço. As pessoas querem pegar um projeto básico, orçar um projeto básico, e eu acho que essa altura do campeonato, eu não sei se fica claro o que é o projeto básico e o projeto executivo. O projeto básico, ele é um básico, ele é uma ideia do que você quer fazer, é um conceito do que você quer fazer. Aquilo está aprovado junto com o teu cliente e tal, você até faz ali uma primeira lista de material para ter uma ideia de valor e tal, e depois você vai transformar aquilo num projeto executivo. E aí sim você consegue fazer um orçamento mais redondo. Esses anos todos que eu trabalhei, eu nunca produzi uma planilha de quantidades em que eu não tivesse que adaptar, em que eu não tivesse que revisar essa planilha. É que ele está chamando de retroalimentar. Então, normalmente, quando você chega numa empresa, você vai ser direcionado, se for possível, né? Se você for numa empresa maior ou de médio porte, ou você vai ser direcionado para projeto, ou você vai ser direcionado para a área de orçamento. Mas o input principal é que seja esse orçamento. Mas o cara do projeto, ele também não pode ficar lá sozinho sem a alimentação do orçamento, sem de quem está fazendo o projeto. Porque quando você começa a construir, tem coisas que você não se depara na hora que você abre um buraco, que você faz uma escavação, que você vai fazer uma contenção, aí você faz um ensaio, o solo não era exatamente aquilo que você estava imaginando, não tinha a resistência que estava imaginando, e você tem que revisitar o teu projeto. E é nessa hora que o projetista tem que tentar, de alguma forma, se manter no orçamento. Por isso que eu falei que é uma disciplina, que é uma atividade que você tem que interagir muito. Porque aí você tem que ter, o orçamentista tem que ser o seu parceiro e você também tem que entender o tamanho da encrenca que está na mão dele. Porque na hora que ele fechou o valor de uma obra, quem está entrando com dinheiro não quer saber. Olha só, você me disse que custava 10, agora tem que custar 10. Então, na realidade, é um trabalho... nesses anos todos, o que a gente tem mais se debatido é isso. É sensibilizar, mostrar que se você tem um bom projeto, o teu orçamento fica mais próximo da realidade. Quanto mais detalhado for o seu projeto, quanto mais informações você tem no teu projeto, melhor é a tua planilha, a tua lista de quantidades de material e de insumo e, consequentemente, o valor da tua obra. Agora, claro que isso não é 100%, tanto que tem sempre uma folga. Todo mundo trabalha com uma margem aí. E a engenharia, então, é a rainha dos coeficientes de segurança. Isso faz parte. É o tal do K. Só que tem que ter o bom senso. Eu não posso orçar uma obra, apresentar um projeto e o cara faz um orçamento e que a obra fica por 10 e no final das contas ela vai sair por 1.000. Tem alguma coisa que está errada nessa história. Normalmente
É porque o projeto não estava contemplando tudo que era necessário. Porque o cara do orçamento, ele não vai fazer mágica. Ele vai pegar aquelas informações, seja qual for a planilha que ele foi usar, e hoje tem várias aí no mercado, mas ele vai partir de uma lista de material, que, por sua vez, foi gerada por um projeto. Então, assim, e projeto é interdisciplinar. Você vai ter que ter, o pessoal de civil tem que aprender a ter jogo de cintura e a desenvolver simpatia. Porque você vai precisar do cara de elétrica, você vai precisar do cara de mecânica, o cara de ar-condicionado, enfim, dependendo da área que você for trabalhar. Então, isso que o Ricardo está falando, olha só, a gente precisa alimentar, está sempre se alimentando e verificando os insumos. Mas, para isso, é preciso que essas disciplinas falem. Não adianta eu projetar um sistema de drenagem se eu não sei aonde está passando toda a parte de cabeamento. Onde é que está passando a parte elétrica? É enterrado, não é enterrado? Onde é que está caminhando? Então, assim, eu até brinco que a drenagem, a gente tem prioridade porque a gente precisa da lei da gravidade. Eu escoo usando a lei da gravidade. E as outras disciplinas, não necessariamente. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que me adaptar. Que eu não possa... Imagina que você está ampliando uma planta. E aí você encontra lá uma interferência que eu não sabia dessa interferência, consequentemente, essa interferência não foi orçada. Então, quando você apresenta um trabalho, quando você desenvolve um projeto, você tem que deixar claro para o teu cliente a tua coeficiente de insegurança. Não só para o teu cliente, mas para quem está orçando. Porque aí o cara que está orçando também fica confortável. Ele fala, olha só, eu tenho uma margem aqui que eu não consigo orçar, porque eu tenho uma insegurança aqui, eu não tenho uma informação completa. E aí eu volto naquela questão da nossa capacidade de interagir com os outros profissionais. É fundamental que essa interação ocorra o tempo todo. E a obra vai correndo e você vai se adaptando e vai falando com o teu cara de orçamento o tempo todo. Porque ele vai te apertar. Ele vai falar, não, eu quero que você faça por esse valor. Então, é preciso que você seja capaz de, olha só, eu encontrei uma variável que não estava no meu custo. E transparência, objetividade, é matemática. Então, aí você consegue tocar a obra. O estresse é inevitável, claro, porque faz parte, não tem jeito, é estresse mesmo. Mas eu costumo dizer que quanto mais transparente você for, mais objetivo e mais informações você tiver, menos você vai sofrer, menos estresse você vai ter. E aí fica todo mundo satisfeito. Agora, eu, nesses anos todos, nunca consegui nenhuma obra que ficasse com aquela lista de quantidades fechada e, consequentemente, com orçamento fechado. É o que o Ricardo está falando. Tem que ter esse insumo muito bem alimentado. E quem está começando, quem vai começar, não se preocupe, tenha sempre esse olhar, o olhar crítico. Olha o que você está recebendo, a informação que você está recebendo. É claro que esse olhar crítico também vai se desenvolvendo com a experiência, né? Quando a gente está muito novo, a gente quer fazer tudo. Mas sempre pense se você tem realmente todas as informações para poder chegar a esse preço. Olha, eu tenho todas as informações mesmo? Está tudo aqui? Esse projeto está realmente redondo o suficiente? E se não tiver, também é o seguinte, eu costumo dizer, olha só, eu não estou fazendo mágica. Eu fiz uma lista de quantidades em função do projeto que eu tinha e as limitações do projeto eram essa. O risco é tal. Você quer correr o risco? Perfeitamente. Porque sempre é uma decisão que tem que ser tomada com todas as... Eu sempre brinco e digo o seguinte, olha, o gerente, para tomar decisão, ele tem que estar com todas as informações na mão. E cabe a quem está projetando dar essas informações para ele. Inclusive, a falta da informação, que às vezes é muito mais importante do que a informação. Porque a informação está ali, ele sabe o que vai fazer com ela. Mas a falta é uma incerteza. A impossibilidade. Então, ser capaz de, olha só, eu não tenho essa informação. Muito bom. Aproveitando ainda nesse assunto, porque uma pergunta que você me passou foi como melhorar a comunicação multidisciplinar em projetos de grande porte. Eu acho que é o assunto que a gente está comentando. Isso é o que hoje a gente chama de gestão de interfaces, né? Que hoje tem muito material aí que está sendo elaborado, tem
softwares que já fazem esse trabalho, muitas ferramentas que fazem esse trabalho, que eu acho fantástico, porque primeiro tem que ter um gerente do projeto. Esse cara é o cara que é responsável por interagir com todo mundo. Se você faz parte de uma equipe que está dentro dessa área de interfaces, que é importantíssima hoje, porque ela minimiza perdas, aumenta a produtividade, o tempo da obra, tem que tomar muito cuidado. Não? O gerente normalmente é um cara que tem mais experiência, sabendo usar uma ferramenta dessa, em que qualquer informação é importante que seja registrada e seja passada para todas as disciplinas envolvidas. Independente, o cara de elétrica não quer saber disso, manda porque ele pode olhar aquilo, opa, peraí, deixa eu ver aqui que eles estão falando em alguma coisa que, eu estava pensando aqui, eu não vou poder passar por esse lado, porque vai ter uma coisa que o arquiteto vai colocar aqui. Divulga as informações para todo mundo. É um grande brainstorming no início do negócio, do projeto, antes da concepção, na época do básico, antes do básico mesmo, para que a coisa saia com todas as disciplinas andando juntas, cada uma vai entrar num tempo, mas todas as disciplinas andando juntas, eu vou passar por aqui, você vai passar por aqui. Uma coisa que é importante é a gestão de vaidades, porque eu vou fazer o meu e, eu sou o projetista de estruturas e todo mundo tem que ir atrás de mim. Ou eu sou o arquiteto, eu sou o grande... fui eu que concebi esse negócio todo e todo mundo vai ter que se adaptar à minha arquitetura. O arquiteto normalmente é o cara que faz essa interface toda, ou alguém ligado a esse escritório, né? Existem muitas ferramentas, é importante quem quiser se especializar, trabalhar nessa área, ver que tipo de ferramenta tem, como é que elas funcionam, porque na própria ferramenta você vai vendo os passos que você precisa seguir para que você faça tudo input. Na verdade, aí é aquela história, a máquina vai substituir o homem? Não vai, porque quem dá um input somos nós. Sempre os inputs vão ser dados, e quanto mais forem dados e mais precisos, muito melhor vai ser o resultado final. Todo mundo sabendo de tudo. Por mais que não tenha muita importância para aquela disciplina, divulga para todo mundo. Eu já participei de projetos, já fiz esse trabalho de gestão. É muito complicado, porque às vezes você precisa contratar um escritório de um projetista de estruturas ou de elétrica, que é um cara meio bambambam lá, que não dá muito acesso. E você tem que chamar ele para sentar na mesma mesa que o outro cara, e ele vai ter que mudar, sim, o projeto dele, sem custo, porque ainda está na fase de concepção, porque aí o cara já vem com uma notinha, o cara vai custar tanto aqui, sem custo, tem de todo tipo. A gestão de vaidades dá muito trabalho, mas precisa de muita energia nessa fase para que saia um resultado legal do projeto, e aí vem o planejamento do orçamento e o próprio negócio e o empreendimento que você vai construir. Já falando dessa pergunta que foi feita, se ficar alguma dúvida, eu vi que eu consegui descobrir um chat aqui e vi que o Serafim colocou, olha, na UERJ tem uma matéria chamada Engenharia de Custos e ela é obrigatória no 10º período. Ótimo. Obrigatória, se não fosse, deveria ser. Não sei como é que é o programa da matéria, mas é importante ter essa aproximação com a numerologia do negócio aí, porque vocês vão precisar muito disso. Bacana. Não, tá numa linha bem legal. Eu vou passar a palavra agora para a Monique, para ver se ela tem alguma pergunta. Na verdade, está nessa linha que eles falaram, só uma explicação, que o Serafim falou de engenharia de custos, mas é só para o pessoal que faz ênfase em construção civil. Quem faz ênfase em estruturas, transporte, eu não tenho certeza. Mas estruturas não é obrigatória. A pessoa pode puxar. Geralmente, ela sempre bate no horário das matérias de estruturas, por isso que o pessoal de estruturas acaba não fazendo. Na linha da interdisciplinaridade, eu acho que seria interessante se cada um pudesse falar um pouquinho da experiência.
a Glória de como acontece essa interação entre os profissionais em projeto, né? Já que a Glória trabalhou nesse período na Petrobras, como é que acontece dentro de uma empresa mista, que é a Petrobras, e também o Ricardo falar um pouquinho como é que é essa interação entre os profissionais, continuando no que você está falando, já numa empresa privada, né? Como é que é esse processo? Não sei quem Sim. quer falar primeiro, aí vocês escolhem. Primeiro as damas. Eu posso falar, mas... Obrigada pela gentileza. Muito gentil. Olha só, a Monique a Monique me deixou numa saia justa agora, de propósito. Eu vou começar dizendo o seguinte, que eu brinco muito, eu digo que a gente consegue acompanhar o andamento, ou o bom andamento de uma obra, principalmente de uma planta industrial, pelo projeto de drenagem. Porque se o projeto de drenagem... Porque para projetar, desenvolver um sistema de drenagem, ou projetar um sistema de drenagem, a primeira coisa que a gente tem que ter, no caso de uma planta industrial, é a planta. É o projeto da planta. É o conceito da planta, onde ela vai ser instalada, que tamanho que ela vai ter, quantos quadradinhos vão existir dentro daquela unidade, ou daquela planta industrial. E aí a gente tem que interagir com todo mundo, na realidade. A gente tem que interagir com o pessoal de elétrica, com o pessoal de mecânica, com o pessoal de máquina. Então, assim, por quê? Porque a drenagem, como eu já disse anteriormente, vocês sabem disso tão bem quanto eu, ela escoa por gravidade. O que já causa uma limitação. Eu tenho que usar a força da gravidade, né? Não faz sentido eu bombear água de chuva. Imagina você que eu venho num determinado momento, aí encontro um obstáculo, teria que suplantar aquele obstáculo, levantar a água, usar uma elevatória para poder... Não faz sentido nenhum. O custo não justifica. Por isso que o sistema de drenagem ele é todo aproveitando a gravidade. E aí você vai interagindo ao longo de todo o processo. Então, eu tinha reunião com o pessoal todo de underground, quando tudo era enterrado. Tinha reunião o tempo todo com o pessoal da arquitetura, com o pessoal de processo, para entender como é que era o processo, para entender o risco de contaminação, se era efetivo, se tinha esse risco, se era possível. Bom, dado que tem o risco, dado que não pode... Porque é o seguinte, em áreas industriais, são duas coisas que tem que estar sempre em mente. É risco de incêndio, isso serve para a Petrobras, mas serve para qualquer outra planta industrial que vocês forem trabalhar. Então, você tem que interagir com o pessoal de incêndio para entender que risco é esse, porque aí você tem que saber por onde você pode caminhar com o teu dispositivo de drenagem, porque, eventualmente, se for uma planta industrial, você vai ter que coletar material que pode estar com água e pode estar com óleo, consequentemente, tem risco de incêndio. Então, você precisa interagir com o pessoal de incêndio, que são que eles chamam de área classificada e tal. Você tem que interagir com o pessoal de processo para poder entender como é que é o processo, se tem contaminação, se está previsto o tratamento, qual é o tratamento que vai ser dado para esse efluente contaminado, aonde essa estação de tratamento vai ficar, orientar que a estação de tratamento deve ficar, se possível, num ponto mais baixo. E aí você tem que interagir com o arquiteto, porque na hora que ele desenvolve a planta, e é natural, não está mesmo na seara dele, ele não está preocupado com cota, com posição, com gravidade, ele está preocupado com a funcionalidade dessa planta, e às vezes até com a questão arquitetônica mesmo, não só funcional, mas da estética, da beleza, que também é muito importante, dependendo do projeto que você esteja. Então, é preciso que o profissional de drenagem entre logo no início, para explicar, olha só, é interessante, então, que isso fique em uma determinada cota, que a gente possa usar a gravidade, que é importante, que a gente precisa usar. Então, desde do conceito, assim que o arquiteto apresenta essa planta, é necessário que o profissional de drenagem, quem vai fazer a drenagem daquela planta, e aí entendam sempre a drenagem como a captação e a distribuição de água de chuva, possa participar. E aí é o que o Ricardo falou, é preciso que se tenha uma
lidar muitas vezes com o ego, lidar com a vaidade. Eu acho que uma das coisas que a gente não deve evitar é sentar no meu computador, passo o meu e-mail e os outros que resolvam. Se começa assim, você não vai chegar a lugar algum, ou pelo menos a sua vida vai ser muito mais estressante. É muito melhor você, como o Ricardo disse, passe o e-mail, mas, se possível, converse. Nada substitui uma conversa, uma reunião, uma olhada numa planta. Se tem uma dúvida e a pessoa não respondeu, insista. Muitas e muitas vezes eu saía da minha mesa, ia até a mesa do outro, e às vezes o outro, ele não respondeu, não é porque ele não queira, é porque às vezes até do temperamento. Tem pessoas que são mais reservadas, tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são, às vezes, um pouco mais difíceis de você lidar. Mas isso é a riqueza do trabalho. Aquele que acha que o engenheiro é aquele cara, é o careta, que não reage com ninguém, é um conservador, pode esquecer. Ele é o cara que tem que ter muito jogo de cintura. Se ele não tiver jogo de cintura, meu amigo, eu sinto muito, mas não vai dar para. E olha, isso se aplica, seja uma empresa pequena, e numa empresa pequena ainda é mais ainda, porque você vai ter que fazer de tudo um pouco. E se for numa empresa, uma corporativa, que eu acho que hoje é uma visão que vai ser revisitada, eu acho um pouco difícil hoje a engenharia em grandes empresas, eu não vejo mais assim, eu acho que o mercado mudou, essa coisa de distribuir, de fragmentar, de trabalhar em casa, de terceirizar, de desenvolver em casa, acho que é uma coisa que veio para ficar mesmo, as ferramentas vão ser muito usadas para isso, muito mais vai ter que interagir. Olha, recentemente eu dei apoio a uma galera jovem que está fazendo um trabalho muito interessante em São Paulo, nas comunidades de São Paulo, fazendo pequenas reformas. A galera se reuniu, uma galera da USP e tal, se reuniram, montaram uma empresa e começaram a fazer reformas, pequenas reformas mesmo, nas casas, porque as pessoas querem reformar, têm uma graninha, mas não sabem como fazer ou de que melhor forma fazer. E eu tive a sorte, o privilégio de poder dar algum tipo de apoio ali. E aí é fundamental interagir. É fundamental. Desde o teu. Se você não consegue conversar com o teu cliente, como é que você vai? Quanto mais você conseguir interagir com o teu colega que está trabalhando com a estrutura, com a geotecnia, melhor fica para todo mundo. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Viver não é fácil. Mas faz parte da, do exercício da atividade. Aquele que acha que vai sentar na mesa dele, fazer o projeto dele, ou fazer a parte dele, que seja lá o orçamento, ou que seja o detalhamento de uma estrutura, ou o cálculo estrutural, e encaminhar e seguir, pode repensar. Pode repensar, porque a obra é dinâmica. Você não consegue ter todas as variáveis. Então, assim, pode repensar, pode começar a praticar o exercício da interação, porque isso é fundamental para o trabalho. Para o trabalho mesmo, para o desenvolvimento e pessoal também. Porque você se torna, aquilo que eu falei, se torna até uma pessoa com mais jogo de cintura, com mais capacidade de se relacionar. E uma coisa que o Ricardo pontuou, que acaba acontecendo mesmo, o engenheiro, ele acaba virando o gerente, é o gestor do negócio. É natural que seja assim. Até porque ele vai tendo uma visão cada vez maior, vai se envolvendo. E isso mais do que nunca agora. Eu não estou dizendo que você vai sair daí e vai virar o gestor, que isso é uma covardia. Eu já vi lugares em que o cara pegava o recém-formado, que tinha feito uma pós-graduação, e dizia, pronto, agora você é o gerente. Isso é uma covardia. Eu sempre disse isso. Isso é uma covardia com alguém que ainda não tem a bagagem necessária. É um estresse que a pessoa fica absurdo, porque você imagina o seguinte, eu lidei, na Petrobras eu vi isso várias vezes. Faz o concurso, passa, e você tem lá a sua graduação e a sua pós-graduação, e aí você vai ter que fazer um questionamento ou uma solicitação a alguém que tem 20, 30 anos de experiência fazendo aquilo. Quando você chegar lá na mesa dele, ele já vai te olhar de olho esquisito, porque ele vai falar, o que esse garoto, o que essa menina está fazendo aqui que vai querer fazer um questionamento da minha bagagem de 30 anos? Então, prepare-se, porque é isso que vai acontecer.
Então, é isso que o Ricardo está dizendo. Olha só, tem que ter jogo de cintura. Muitas vezes você é colocado numa posição em que você ainda não está pronto para ela. E aí é que eu cabe ser honesto. Olha só, estou precisando de apoio. Eu costumo dizer o seguinte, eu brinco muito falando só, coloca no colo do seu gerente. Eu não estou dando conta disso aqui, eu preciso de apoio para fazer isso. Eu preciso de uma ferramenta, ou de uma orientação, ou de alguém que tenha uma bagagem maior do que a minha. Mas isso é do trabalho. Aquele que achou que ia sentar no computador e não ia interagir com ninguém, está na hora de repensar, hein? Eu acho que está na hora de repensar. Porque não é isso que espera o mercado. Tá? Você pode até chegar numa empresa, dessas empresas maiores, ter lá suas baias, todo mundo sentadinho na sua baia, com a sua, aparentemente falando baixinho, isolado ali no canto dele, pode ser a primeira, isto é só a primeira impressão. Porque, na realidade, há uma interação o tempo todo. E uma coisa que o Ricardo falou que é fundamental. Eu não posso guardar uma informação. O projeto, ele é um todo. Eu estou fazendo o projeto estrutural, mas o projeto estrutural faz parte de toda uma planta. Eu estou fazendo um projeto de drenagem, mas a drenagem vai funcionar dentro de uma planta, seja industrial, seja celulose, enfim, seja numa estrada ou num hospital, não importa. Ela faz parte de um sistema, de um complexo. E, para isso, você tem que interagir com as pessoas. E essa interação é fundamental. Às vezes é um pouco mais fácil, às vezes é um pouco mais difícil. Mas ela faz parte. Ela faz parte e ela é fundamental para desenvolver o trabalho. Bom, dentro do mercado privado, Monique, qual é a grande dificuldade que eu vejo aí? Hoje você não tem, até que a Glória falou, você não tem uma empresa que seja a construtora e faça os projetos. Então, você contrata projetos. E você também não tem um projetista que faça de todas as disciplinas. É muito difícil você ter hoje uma empresa que trabalha em todas as disciplinas. Então, você vai contratar uma empresa para fazer a parte de infraestrutura, de drenagem, de terraplenagem, de drenagem, uma empresa que vai fazer a parte de instalações hidráulicas, às vezes a mesma empresa faz instalações elétricas e eletro-hidráulica, você vai contratar uma empresa para fazer a estrutura, uma empresa para fazer a arquitetura, e você precisa juntar esses atores todos. Por isso que eu falei muito da vaidade. Cada um tem as suas prioridades, cada um e alguns se acham o dono do negócio. Alguém tem que chegar e falar, bom, vem cá, todo mundo vai sentar aqui agora, que é o que falava no LEED, não sei se você lembra no início do LEED, que é processo integrativo, a charrete. Isso é importantíssimo, ali é tratando de sustentabilidade, mas dentro de qualquer negócio precisa disso. É a grande partida do negócio. É juntar esses atores todos de diferentes empresas, com diferentes prioridades, com diferentes fluxos de caixa, dentro de um mesmo objetivo, que é o seu. Você está contratando essas pessoas, essas empresas. Isso é um ponto muito importante desde a partida, desde a negociação e desde o contrato que você faça com essas empresas. Tem que estar muito claro o que ele vai ter que participar, e não simplesmente entregar um pacote, virar as costas e ir embora. Esse cara tem que estar desde o início até o final. Ele tem que participar de alterações, porque é muito fácil chegar e, toma um negócio aqui e já fiz a minha parte, agora qualquer mudança, ou você me chama e faz um novo contrato comigo, ou você vai contratar uma outra pessoa para fazer, porque você me pediu isso. Se você não partir de uma forma correta, provavelmente vão acontecer situações dessas. Você está lidando com várias empresas. E nem sempre aquela empresa que você está acostumado a trabalhar tem disponibilidade para você para atuar nesse projeto, nesse momento. Você vai ter que contratar uma outra empresa. É difícil, mas faz parte do jogo. E, assim, a comunicação é importantíssima. Tem que estar todo mundo sabendo de tudo, todo mundo participando de tudo, um sisteminha, aí existem ferramentas de gestão dessa parte toda
do início da interface de projeto. Outro dia eu estava até vendo algumas ferramentas que eu nem conhecia, algumas ferramentas que já existem, você vai registrando tudo, cada um registra, todo mundo tem acesso a tudo. É importante essa comunicação, é importante todo mundo fazer parte de tudo, mas tem que estar muito claro qual é a responsabilidade de cada um e de todos. É participar do projeto como um todo, e não simplesmente eu sou o projeto de estruturas e simplesmente vou ficar aqui restrito a isso. Você tem que participar do negócio como um todo. Mudanças são necessárias, todo mundo tem que estar aberto a essas mudanças, tem que estar muito claro. A melhor forma que eu vejo hoje, depois desses anos todos lidando com contratos de diversos tipos e muito grandes, estar escrito em contrato. Estando escrito, não tem como. É lógico que uma comunicação, conversa, você tem o relacionamento melhor possível, mas tem que estar escrito em contrato. Essa gestão é difícil. Precisa de uma pessoa muito experiente para estar na frente desse negócio. Dependendo do tamanho do projeto. Porque ela é difícil. Juntar esses atores todos, cada um com seus tempos e com as suas prioridades, não é fácil. Mas sai. Então, tem um monte de projeto aí que foi sucesso, deu certo, foi mais barato do que o planejado, deu tudo certo. Então, dá para fazer sim, claro. Mas precisa se preocupar com a partida e com o caminho, tem que ser muito bem trilhado. Legal, as respostas explicaram bem cada um dos temas, né? E, Glória, não foi pegadinha, não. É porque a gente dividia alegrias e frustrações, né? Então, a gente sabe exatamente onde cada um dos problemas, né, dos processos. Fernanda, você quer continuar? Ou Glória, se quiser falar alguma coisa. Não, nós sabíamos bem as dificuldades dessas interações, né? Mas faz parte, como o Ricardo falou, faz parte, e no final das contas, a gente saiu, acho que, melhor, né? Todos nós saímos Sim. melhor dessa história. Como a gente já está chegando aqui a quase 8 horas, eu vou fazer aqui uma pergunta para fechar, que é uma pergunta recorrente, não só dessa palestra, mas a gente, na inscrição, a gente abre uma parte para os alunos fazerem sugestões de palestras, fazerem comentários, e é uma pergunta recorrente que se vocês acham que esse período que a gente está passando, né, da pandemia, se isso vai mudar alguma coisa na engenharia civil, e se vai mudar no que vocês acham que isso pode vir a mudar? Pode falar. Bom, deixa eu começar. Mudanças vão acontecer sim. A gente não... É o novo normal, né, que a gente está falando agora. Mas os negócios na ponta, na frente, no campo, eles vão continuar acontecendo. Ontem até mandei para vocês, né, uma casa construindo impressora 3D. O cara está lá montando e tem uma máquina lá fazendo a casa. Mas, assim, isso é um negócio muito para frente. As obras de infraestrutura, principalmente, são as grandes obras que abraçam boa parte dos trabalhadores. Aí já respondendo também uma pergunta que foi feita, com desemprego em aumento, o engenheiro civil ainda encontra boas oportunidades de trabalho. Juntando essas duas, sim, encontra muita. A gente precisa de muita coisa. Tem muita obra para ser feita. Se a gente está falando, vamos fazer obra de infraestrutura na Suécia, não tem quase nada para fazer na Suécia. Mas aqui no Brasil, no Rio e São Paulo, tem muita coisa para ser feita. Lá para dentro do Brasil tem, nossa, é uma enormidade de coisa. Eu acho que tem muito programa aí que, não tratando de política, mas eu acho que tem muito programa aí que tem muito a ser feito, e tem muita gente querendo participar, tem muita gente de fora que está querendo que as coisas aconteçam para injetar dinheiro aqui dentro. Então, muita coisa para acontecer, sim.
Mas, assim, essa maluquice, essa pandemia, toda essa crise, ela vai passar. Vai passar. Vai passar. A gente vai ter que se adaptar a uma nova forma. Talvez algumas coisas precisem um pouco mais de recolhimento, de não ter tanta interação, um pouco mais de divisão, um pouco mais de cuidado com limpeza. Mas, na ponta, as obras, os negócios, os projetos, eles vão acontecer. Eles não vão deixar de acontecer. Precisa, principalmente por uma questão, hoje a gente vê, existe aí, falando ali no marco do saneamento, olha a oportunidade que a gente vai ter de ter esgoto e água. Isso está totalmente ligado a pandemias, você tem mais recursos. Hoje, você tem que lavar as mãos, você tem gente que não tem água. Não chega água para a pessoa. Então, assim, juntando as duas, eu acho que dentro do nosso mercado de construção pode ter uma mudança ou outra da questão do home office, de algumas coisas, até pela tecnologia que hoje você está em qualquer lugar, você trabalha aqui com informações, você passa as informações muito rápido, a questão da presença não é necessária no dia a dia, a todo momento, mas na ponta vai ter. A coisa vai continuar muito como sempre foi. E oportunidades, eu vejo muitas oportunidades. Se acabar com as pessoas poderem sair mais, aí, assim, quando vai acontecer, aí é mais uma palestra médica, a gente não sabe quando vai acontecer. Mas que as coisas vão acontecer, e eu acredito que esse ano ainda a gente já comece a dar uma partida em um novo aquecimento da economia e com o mercado de construção. Eu estou acreditando muito, eu sou um otimista, eu acredito muito, eu tenho muito essa questão da energia, você acreditar que as coisas vão acontecer e mandar isso para o universo, que a coisa volta dessa forma para a gente. Então, sim, oportunidades, tem muitas oportunidades para vocês que estão começando, tem muita coisa a ser feita e, assim, estudem muito, descubram as melhores tecnologias, porque vocês vão fazer muita diferença na hora que as empresas chamarem, elas vão precisar das ferramentas, elas vão querer se capacitar. Hoje está todo mundo meio parado e as empresas vão querer se capacitar e aí elas vão buscar as ferramentas e elas vão contratar as pessoas para utilizarem as ferramentas. Então, entendam quais são as melhores ferramentas dentro da área. Primeira coisa, assim, o que eu quero fazer? O que eu gosto de fazer? Isso me dá prazer? Ou eu estou simplesmente porque esse é o que vai me dar mais dinheiro? Sim, eu acho que a gente está num tempo de muito de amadurecimento de ideias, né? A gente está com tempo para poder fazer isso agora. Na hora que o mercado aquecer, e vai aquecer, talvez ele dê a partir desse ano para ano que vem já dar uma aquecida boa, com muita oportunidade de trabalho. E assim, o engenheiro vai ter o espaço do engenheiro vai continuar o mesmo. Ele não vai ser um engenheiro que vai estar online e as pessoas vão tratar online. Ele vai estar na ponta. Ele vai ter que estar interagindo, porque a obra acontece no campo e assim, e o projetista tem que estar lá de vez em quando, mas ele tem que estar fazendo o projeto. O engenheiro do campo tem que estar lá na ponta e ele é o grande cara, ele é o dono daquele negócio. Ele tem que estar muito capacitado. Então, assim, muita oportunidade e procure se capacitar muito, porque as oportunidades estão aí sim, existe uma coisa que tem muita gente que infelizmente está desistindo, né? Eu digo por mim, na minha época já foi assim. Eu acredito que hoje as pessoas já estejam, não sei como é que está o mercado hoje aí na partida das pessoas se formando para entrar no mercado, mas assim, continuem, insistam, porque é muito bom ser engenheiro e tem muita oportunidade de trabalho, sim. Eu acredito muito. Obrigada. Glória? Deixa eu ligar aqui. Eu vou na mesma linha de raciocínio, e a gente nem combinou, né? Eu vou muito na mesma linha do Ricardo, assim.
Eu acho que a mudança em termos de viagens, eu acho que as empresas perceberam que não precisa deslocar tanto profissional. Então, eu acho que cada vez mais essas interações, reuniões por vídeo, isso é uma coisa que eu acho que veio para ficar, porque isso significa custo. Então, eu acho que o primeiro aprendizado foi esse, que é possível, pelo menos numa etapa do teu empreendimento, você viajar menos, deslocar pessoal menos. Isso significa também que os escritórios vai mexer um pouco eu acredito que nessa ambiência do escritório, a quantidade de pessoal, eu acho que vai ter aí uma mudança que veio para ficar mesmo. Muita gente vai poder trabalhar em casa e vai poder ir ao escritório talvez com uma frequência menor. Eu acho que alguns profissionais vão poder fazer isso e tal. O mercado de trabalho, o país é assim. Tem épocas que a coisa está um pouco mais fácil, tem época que está um pouco mais difícil. É claro que ainda a engenharia depende muito do incentivo do governo, né? Mas os governos passam, vem um, vem outro, ora incentiva uma coisa, ora incentiva outra. Mas eu venho observando nos últimos anos, depois que eu parei de trabalhar para a Petrobras, eu comecei a trabalhar muito para a iniciativa privada e para empreendimentos privados, apesar de uma certa desconfiança ainda com o país, mas ainda tem empresas que investem. Então, eu tenho a área de celulose, que é uma área que está crescendo muito e que vai demandar, que é agora, que é aqui, já tem plantas que estão aí. Uma outra área que eu acho que vai demandar muito é a área de energia. Os estados do norte, nordeste, a parte eólica é uma coisa grandiosa que me surpreende. Cada vez que eu entro em contato, eu fico encantada com as possibilidades que tem. É muita coisa para fazer. O Ricardo já citou a questão do saneamento. Esse marco, ele vai tropeçar, vai ora, tá? Mas ele vem, ele precisa ser feito. A abertura para o mercado, para a iniciativa privada, vai mexer muito com isso, e é uma coisa que vai ser aí de médio prazo. E a curtíssimo prazo, eu diria para a galera que está saindo aí, que está olhando e que não está vendo nada, o que eu posso dar como exemplo é a galera da USP, que eu conheço, estou dando um apoio, que eles se tornaram pequenos empreendedores e estão fazendo serviços em comunidades. É claro que agora, com a pandemia, isso parou, mas era uma área da engenharia que eu fiquei apaixonada, porque tem um aspecto social. Tem uma coisa social que essa galera tem muito, esse pessoal traz muito isso, né? E a pandemia reforçou muito isso, a necessidade, porque a gente vive num país extremamente desigual. Acabei de ler um livro agora que fala que a maioria absoluta dos brasileiros andam a pé. Então, esse é o nosso país. A gente que está numa faculdade pública, eu tenho paixão pela UERJ, fiz o UERJ, recentemente eu fui à formatura da minha sobrinha de jornalismo, fiquei encantada de ver como que o sistema de cotas teve um impacto positivo, trouxe pessoas que estavam distantes de uma universidade pública, puderam acessar, eu fiquei muito satisfeita com isso. Eu acho que a UERJ é um exemplo de resistência, e o Rio de Janeiro, apesar de tudo, tem a UERJ que resiste bravamente. Vai aqui o meu carinho, o meu respeito por vocês que estão fazendo o curso, já são vitoriosos de estar encarando a faculdade com todas as dificuldades, com greve, com problemas e tal, que estão aí perseverando. Então, esse mercado de trabalho vocês vão tirar de letra, mas assim, eu acho que a curtíssimo prazo, a ideia de vocês se associarem entre vocês mesmo, começarem pequeno, com coisas pequenas, com coisas próximas. O Rio de Janeiro, talvez, nos próximos 2 anos seja mais difícil, por isso que eu falei que é preciso ampliar esse olhar. Eu vou fazer uma observação, desculpem se vai ser um pouco dura, mas eu não vejo o concurso como sendo uma boa opção para quem quer seguir uma carreira de engenharia, concurso público. Não vejo, eu trabalhei em algumas empresas públicas e não foi o do melhor da minha experiência.
como engenheiro, porque você pode desenvolver e pode apresentar muito mais do que isso. Então, essa é a impressão que eu tenho, assim, de que quem já está aí já tá vitorioso, chegou até aí, está resistindo, atravessou essa pandemia, que é uma coisa que nenhum de nós nunca podia imaginar. Então, assim, eu sou otimista, eu sou como o Ricardo, eu acho que a gente tem que ver as coisas, procurar ver o lado otimista, com otimismo, com perseverança. É claro que você não vai negar a realidade, é claro que a realidade está difícil. Aquilo que eu disse, o Rio de Janeiro está num momento muito difícil, vai atravessar aí, mas o Brasil não é só o Rio de Janeiro. Então, assim, procurem ampliar o máximo que puder a visão de vocês e, se possível, comecem interagindo entre vocês com pequenos projetos, coisas pequenas, próximas, reformas em condomínio, obras pequenas, porque isso é o começo. É o começo e é um começo bom. Bom porque vocês vão ver o que é a engenharia, como ela pode agregar valor e agregar até valor social mesmo. E as prefeituras estão demandando muito soluções de projeto, as prefeituras do interior. Então, esse é o olhar que eu tenho para esse país mesmo, para a engenharia. Os governos ruins vêm outros que talvez sejam um pouco melhor, talvez sejam um pouco pior, mas a engenharia e o país, ele anda, apesar dos pesares. E a UERJ está aí para provar isso, né? Todos vocês que estão aí como professores, como os alunos, sabem disso muito melhor do que eu. A luta de vocês é enorme para manter essa faculdade, para estudar. Então, eu fiquei contente quando a Monique me chamou, não sabia se teria muito a acrescentar. Espero que tenha ajudado de alguma forma e foi um prazer enorme falar com todos vocês. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece aqui, foi muito boa a palestra, a apresentação dos dois. Eu acho que acho que todos saímos mais otimistas depois da palavra aqui dos dois. O pessoal está agradecendo aqui no chat. Num momento como esse que a gente está passando, eu acho que escutar, que a gente escutou aqui para todos, né? Tanto nós professoras como os alunos, é muito bom escutar essa visão, né, de vocês que têm bastante experiência e ouvir isso tudo, né? Acho que foi bem. Agregou muito aqui a todos. Então, eu queria agradecer. Não sei se a Monique quer falar alguma coisa e a gente, né, já fecha por aqui. Eu só Só queria falar uma agradecer. coisinha antes da Pode Monique falar, Ricardo. fechar. Bom, agradecer a participação, eu gosto muito. Quando eu trabalhava na Carioca, eu participava de tudo que tinha da parte na área de recursos humanos, de integração de novos engenheiros, de estagiários, qualquer programa que tinha, eu queria participar, porque eu gosto muito de participar, de fazer parte do início, da arrancada da carreira dos engenheiros, dos jovens, eu acho muito legal. Então, eu queria deixar também, se alguém tiver dentro do que a gente falou, ou se tiver alguma dúvida, por favor, pode mandar pelo WhatsApp, que qualquer coisa que precisar, alguma dica, se quiser conversar, também pode passar o meu WhatsApp, não tem problema nenhum. E alguma coisa que precisar, estou à disposição aí. Eu gosto muito. Uma coisa não é fazendo favor, não. Eu gosto muito de fazer isso. E obrigado por poder participar. Só queria agradecer, já sabemos se a gente precisar de palestras motivacionais, a quem chamar. Mas a gente, quando fez esse convite, a gente sabia que os dois iam poder contribuir de uma maneira muito grande para esse nosso projeto, que foi tentar colocar os alunos em movimento durante esse período de suspensão de atividades. Trouxeram pontos muito interessantes que com certeza fizeram eles pensar bastante sobre toda a situação da engenharia e tudo que pode ser feito dentro dela. Obrigada. Tá certo. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite aos alunos.
Boa noite. Até a próxima semana aí. Boa noite, boa Boa noite. noite. Tchau, Tchau, obrigado. pessoal. Valeu, obrigado. Boa noite.